Olá, eu sou o professor Afonso. Trago para você a teologia que atribui toda a autoridade divina a Jesus Cristo. A teologia toda a autoridade a Jesus Cristo. Essa teologia eu sempre defino como a teologia que recupera, que tem o propósito de recuperar o sentido da lei de Deus, a maravilha que é a lei de Deus. Algo que foi solapado pela teologia paulina, que a gente prova que não foi Paulo que fez, foi o impostor, que Jesus chama de abominável da desolação e Daniel chama de Daniel chama de anticristo. Então, realmente alguém bastante. E que é o Império Romano, na verdade. Daniel mostra que é o Império Romano. E, obviamente, Newton é que diz que é o anticristo, que interpreta assim. Vejamos assim. O nosso trabalho, esse vídeo aqui, todos os nossos vídeos eles se propõem a ser uma unidade, embora não seja tão pequeno, ele é uma unidade com conteúdo suficiente para qualquer pessoa que o assista com atenção possa se iniciar na experiência cristã, tomar essa decisão. Então vejamos só. O que Jesus nos manda é ensinar. O que Jesus nos manda é ensinar. Ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos mandei fazer. Então, nós temos que ensinar. E o nosso principal objetivo do nosso ensino é provar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que nele tenhamos vida. E buscar meios para que no ensino, para que nele tenhamos vida. Esse vídeo tem um caráter super especial. Mas por quê? Porque ele traz uma prova histórica, profética e material de que Jesus Cristo é o Messias. Isso é muito maravilhoso. Uma coisa que eu vou pedir para você, se você não se inscreveu no meu canal ainda, que eu faça, não, se não deixa, que deixe aquele like, se for o caso, e que faça download dos meus livros. São 3 livros nos quais eu explico essa teologia toda a autoridade a Jesus Cristo. Pode compartilhar o livro com todas as pessoas que você conhecer. É tudo gratuito em PDF. Bom, vamos continuar esse ensino. Né? Isso aqui é um ensino, não deixa nenhuma atenção sobre a pessoa que está expondo, porque isso é baseado naquele método socrático de ensino de perguntas e respostas. Eu vou trazer até hoje, nesse vídeo, uma qualificação dos sofistas. E por que esse método surgiu? Foi justamente para pegar o sofista em suas mentiras. Vamos ver então. E eu vejo que a adulteração das cartas do apóstolo Paulo como obra dos sofistas, que foi o momento em que eles chegaram ao máximo em termos de domínio político, em termos de prestígio político no Império Romano. E eu tenho sempre que dizer uma coisa para você. Você não está acostumado a olhar o cristianismo do ponto de vista espiritual. O que você conhece do cristianismo que tem nos ensinado é que na eternidade seremos carne e osso, no último dia ressuscitaremos em carne e osso, para continuar comendo todos os dias e levar o agronegócio para o céu. Isso não existe. A definição de pregadores, teólogos e escritores cristãos ortodoxos é que Jesus ressuscitou no último dia, ressuscitou no terceiro dia, em carne e osso, do mesmo jeitinho que foi sepultado. Teologia toda autoridade a Jesus Cristo vai pelo Evangelho e diz que Maria Madalena e outra Maria foram o testemunho do momento em que um anjo transformou o corpo de Jesus Cristo em uma teofania. Então, essa ideia de corpo da ressurreição em carne e osso não se sustenta. Esse tipo de ensino transforma o cristianismo numa religião muito mais do que pagã do ponto de vista incompreensível e insustentável.
Agora, eu faço uma pergunta já, e essa pergunta eu repito sempre. Qual o ponto de partida para que possamos compreender o universo espiritual? O universo espiritual é composto por Deus e pelos anjos. Os anjos podem ser, quanto ao momento da criação, anjos de luz e anjos resultantes dos espíritos de seres humanos. Onde está essa tese? Como é que essa tese se sustenta? Deus criou a luz e juntamente com ela, isso aí é uma necessidade lógica, criou juntamente com ela os anjos de luz que foram os construtores do universo, que estão por aí. Miguel, Gabriel, Rafael e até o Lúcifer. Agora, Deus diz aos anjos, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ali é o seguinte, os seres humanos foram feitos semelhantes aos anjos de luz e a Deus. Se não são Deus, eles são anjos. Não são os anjos de luz. Somos anjos resultantes dos espíritos de seres humanos. Então agora, nesse momento, somos anjos ainda não glorificados. Essa é a tese de Jesus Cristo. Quais os 3 significados da palavra espírito na Bíblia? Mais uma vez, quer se explorar o lado espiritual da Bíblia. Ah, mas a Bíblia tem um monte de história de Israel. Isso é coisa de Israel. A minha história certamente não está lá. A história do Brasil certamente não está lá. Então, tem sim a história de Israel. Mas a mensagem da Bíblia que interessa universalmente a todos os seres humanos, ela só vai de uma maneira muito compacta até os 70 primeiros capítulos, que encerra com a lei Êxodo 20. Depois ela recomeça no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. E vejamos só, isso é a noção que nós temos de religião universal que se aplica a toda a humanidade. Por que é que o cristianismo se torna tão igrejinha? Porque desde o final do século IV, início do século V, Agostinho de Hipona implantou o cristianismo no mundo inteiro através do Império Romano, segundo as cartas do apóstolo Paulo, em especial a carta aos Romanos, que é aquela que mais destrói a lei de Deus. Aí destrói a lei de Deus, destrói o ser humano, destrói o judeu, destrói tudo. Mas o significado para a palavra Espírito Santo, para representar Deus, onde Deus estiver falado na Bíblia, é o Espírito Santo, a essência de Deus. E o Espírito humano, onde estiver falando de ser humano, ali tem um anjo não glorificado. Ou ainda, se você estiver no Apocalipse, você vai ver ali somente anjos glorificados. E resultante de seres humanos, obviamente. E o terceiro significado é muito importante. Talvez esse seja o significado mais abundante que para espírito no Novo Testamento. Para se referir ao dom do Espírito Santo, que não é matéria nem espírito. É a influência de Deus, sabedoria e poder de Deus atuando sobre o espírito do ser humano. E como isso acontece? É o que eu chamo aqui de experiência. É se você se colocar diante de Deus para falar somente a verdade a todas as pessoas, em todos os contextos, e levar Deus a sério de acordo com o Evangelho. Mas o que é o Evangelho de Jesus Cristo? Contido em Mateus, Marcos, Lucas e João, e sumarizado no Apocalipse. É a verdade de Deus consumada no Calvário, com poder para revogar todos os conteúdos bíblicos que não estejam de acordo com o amor a Deus, nem com o amor ao próximo. Então isso é muito importante. Você vai ler a Bíblia com muita tranquilidade, porque você diz, isso aqui não condiz com Jesus Cristo. E assim são as cartas de Paulo. E metade do livro do Apocalipse que foi feito olhando para a ira de Deus apontada no apóstolo Paulo. Então, o dom do Espírito Santo é sabedoria e poder de Deus. Jesus disse que o dom do Espírito Santo é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O dom do Espírito Santo é o Paráclito Consolador, o verdadeiro conselheiro. Então, isso é maravilhoso. E também temos que andar diante de Deus em submissão. Resumindo, temos que nos colocar para a nossa experiência com Deus no cristianismo. Temos que nos colocar diante de Deus para falar somente a verdade a todas as pessoas, ou seja, a verdade do dia a dia,
Porque Jesus disse, seja o vosso falar sim, sim, não, não, o que passar disso tem procedência maligna. Viver em oração e em compaixão, como Jesus manda. Então agora, outra coisa importante é o seguinte, como podemos imaginar o ser de Deus? Digamos, uma materialização completa de todos os elementos contidos na Bíblia por parte de pregadores, teólogos e escritores cristãos ortodoxos. Mas isso não é adequado, porque Deus é Espírito, Jesus ensina isso. Deus é Espírito e convém que seus adoradores o busquem Espírito em verdade. Então é de Espírito para Espírito, Deus para ser humano para Deus. É maravilhoso, se chama dom do Espírito Santo, ou Espírito Paráclito, Consolador, Conselheiro verdadeiro. Então, o ser de Deus é o Espírito Santo, a essência de Deus. Não existe outro Espírito Santo que seja Espírito. Existe a influência dele sobre o ser humano, o Espírito humano. O que foi o Espírito de Jesus Cristo durante a encarnação, ou seja, desde a concepção até quando ele foi morto, entregou o seu Espírito? Foi uma porção do Espírito Santo, a essência de Deus, atribuída a um ser humano com poder suficiente para nos trazer a graça, a verdade e confirmar a lei. João 1,17. Como ficou o Espírito de Jesus Cristo após ser morto? Ele entregou o seu Espírito ao Pai, voltando a ser um, indistinguível, onipotente, onisciente e onipresente. Por isso alguém não diga assim, Jesus vai voltar, Jesus isso, aquilo. Não é bem assim. Chegar no Apocalipse eu explico direitinho isso aí. O Jesus é onisciente, onipresente. Quem é onipresente não vai para lugar nenhum, porque já está em toda parte. A gente explica melhor isso em Apocalipse. Qual a interpretação clássica para o texto a seguir? Vamos ver qual é o texto que a gente está... Não, isso aqui não tem texto. Isso aqui é uma pergunta completamente de outra aula. Agora vem o único versículo dessa aula. Esse versículo é muito importante. Muito importante. Esse versículo é muito importante. Agora a gente vai entrar no objeto, que não é mais aquela pequena revisão. Vamos lá. Qual o significado da cronologia mais exata de toda a Bíblia? Está no livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 26. Vou ler com vocês, vou ler 2 vezes. Gente, eu tenho um problema. Quando a gente está falando livremente, a gente se preocupa com o que vai falar. E eu tenho isso mais do que qualquer outra pessoa. Tanto assim que eu nem dirijo. Quando eu estou dirigindo aqui, eu estou preocupado com o sinal lá na frente. Por isso eu dirigi por algum tempo, mas parei. Não dá para fazer isso não. Então vejamos só. Por isso às vezes eu tenho que ler um texto 2 vezes. O texto é esse aqui. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá mais lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Vejamos só. Vou comentar, depois eu vou ler de novo, que é um textinho bem pequenininho. Essa cronologia é o seguinte. É uma prova histórica, profética e material de que Jesus é o Messias. Quem? O ungido será morto. E não haverá mais lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo governante que virá. O fim virá com uma inundação. Guerras continuarão até o fim. Bom, deu para ler sem tropeçar. Então essa cronologia é prova histórica, profética e material do messianismo de Jesus Cristo. Gente, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então vamos lá. O ungido será morto. Vamos colocar essa data lá para o ano 30, trabalhando com décadas redondas, ano 30. Já não haverá mais lugar para ele. Não sei. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Ou seja, o Império Romano destruiu Jerusalém no ano 70. Então foi o Império Romano, o povo do governante que virá do Império Romano. Aconteceu a morte de Jesus, aconteceu a destruição de Jerusalém, muito histórica, que ninguém pode negar. Esses 2 fatos são inegáveis. A morte de Jesus lá pelo ano 30 e com toda a precisão, no ano 70,
o Império Romano acabou de destruir a cidade de Jerusalém. Então vamos ver esse aqui. E já não haverá mais lugar para ele, para o ungido. Aí eu eu vou provar que são as distorções pelo Império Romano, como eu já mostrei que é o Império Romano mesmo, que é o poderoso, que acabou com o povo santo, que perseguiu o povo santo, que é arrogante. A gente já provou nos outros vídeos. Mas então, o fim virá como inundação. Isso aí eu vou mostrar no Apocalipse. Eu tenho revelação para isso. O fim virá como inundação. É de natureza ambiental. É como os ambientalistas dizem mesmo. Vem com aumento de chuvas, inclusive nos polos, e realmente o aumento do nível das águas, que causará muito problema. E o principal fator é a queima de combustível fóssil. Do mesmo jeito que diz os ambientalistas. Não vamos fugir da ciência nesse caso. As guerras continuarão a existir, dissolação e desolações foram decretadas. Eu tenho um problema com desolações foram decretadas. Eu creio que desde as cartas do apóstolo Paulo foram adulteradas até os nossos dias, a gente vive uma das mais terríveis desolações imagináveis. Eu vou tentar provar para vocês no futuro próximo. Então vejamos só. Como podemos situar o tempo no texto bíblico? Vamos fazer uma linha do tempo. Ano 30, morte de Jesus. Ano 58, o aparecimento das cartas do apóstolo Paulo aos Romanos, 1 e 2 aos Coríntios e aos Gálatas. Quer dizer o quê? Que o apóstolo Paulo escreveu essas cartas para pedir uma ajuda a essas igrejas, para a igreja de Jerusalém, para o povo de Jerusalém, lá da igreja, que estava passando dificuldades. E na carta aos Romanos, em especial, ele já antecipou o desejo de fazer missões na Espanha, e já estava pedindo ajuda, quer dizer, eu conto com a ajuda de vocês, até aí não vejo nenhuma adulteração nisso. Até porque fica naquela parte entre o capítulo 12 e o 16, que não há nenhuma adulteração. Tem muitos trechos da carta de Paulo que não tem nenhuma adulteração. Nenhuma. Eu vou mostrar para você. E são textos muito bonitos. Por isso é que eu digo para você, a obra do sofista não é brincadeira. Conseguiu transitar entre os conceitos de Paulo e inserir loucuras de maneira que as pessoas não percebam. Então vamos. Repetindo, ano 30 depois de Cristo, a morte de Jesus. Ano 58, o aparecimento das cartas do apóstolo Paulo aos Romanos, 1 e 2 aos Coríntios e aos Gálatas. Entre os anos 60 e 70, a distorção das cartas do apóstolo Paulo pelo Império Romano. 70 depois de Cristo, a destruição da cidade de Jerusalém, como eu já tinha comentado para você. Vale lembrar que tais cartas do apóstolo Paulo era a única escritura cristã disponível, passível de distorção. Vamos ver o seguinte, vamos fazer um comentário sobre isso. O que era o cristianismo durante as primeiras décadas da era cristã? Era uma pequena seita judaica, cuja única escritura disponível era as cartas do apóstolo Paulo. Sim, vamos ver. A distorção das cartas do apóstolo Paulo, como eu já falei mais de uma vez, trouxe reação de Pedro, como eu vou demonstrar no próximo vídeo, reação de Judas, uma reação extremamente ardua. Essas duas reações foram, e também de Tiago, foi uma reação completamente indignada, a ponto de ele fazer uma paráfrase, quer dizer, um texto paralelo para negar os conceitos distorcidos que havia na carta aos Romanos. E também Judas escreveu uma carta que muitos chamam de um bilhete de tão pequena, mas para falar de quê? Daquela doutrina que estava aparecendo, que mais parecia, o seu ensino mais parecia como nuvem sem água. Era aquela questão de cruzar os braços e dizer que creu. Era isso que as cartas de Paulo ensinavam. Mas ele sabia muito bem que não era como disse, como disse Pedro, de maneira textual, se referia a Paulo, e como fez uma paráfrase para negar tudo
o apóstolo Tiago. E também João mostrou que não estava satisfeito com a ação do anticristo em relação ao ensino cristão. Aí você vê como a coisa trouxe um problema sério. Isso foi obra do sofista, conforme eu pretendo demonstrar. Podemos considerar que as cartas do apóstolo Paulo foram distorcidas por necessidade lógica? O que é a necessidade lógica? É uma coisa que aconteceu, não se sabe como aconteceu, mas sabe que aconteceu. Então ela aconteceu por necessidade lógica. Por exemplo, as cartas do apóstolo Paulo foram distorcidas e arrasaram com o cristianismo, essas 4. Depois vieram, o Império Romano empreendeu, através dos sofistas, a escrita de mais 9. E nessas 9 cartas, realmente houve uma penetração dessas cartas, das cartas de Paulo, no meio cristão petrino, de Pedro, porque eram lindas e foram feitas olhando para as cartas de Pedro. Olha, a carta aos Efésios, a carta a Tito, que são minhas 2 preferidas em relação a essas que estão distorcidas. A Filemão não, até eu faria aquilo ali, uma carta de amor bonitinha. Mas assim, realmente foi isso que aconteceu. Só que isso aí foi o seguinte, foi ganhando o cristianismo. Inicialmente só a igreja petrina se espalhou, devido à perseguição do ano 70, ela se espalhou pelo Império Romano, foi crescendo muito. Aí o que acontece é que ela foi crescendo muito. E aí foi começando a se misturar com a igreja paulina, que começou a ressurgir a partir das 9 cartas, misturada com as 4 adulteradas, e a liderança do cristianismo foi passando para a mão do apóstolo Paulo, do pessoal do apóstolo Paulo, com toda certeza, porque era um pessoal mais esclarecido. E aí realmente era esclarecido, mas trazia a carta aos Romanos, 1º e 2º aos Coríntios e aos Gálatas, que é um poço de veneno. Então não é por necessidade lógica, não. Tem prova material. Temos que examinar com honestidade as provas materiais que estão escritas, de distorção contida nela. Elas representam o maior atentado do abominável da desolação ao processo civilizatório da humanidade, mas as cartas de Paulo não foram substituídas, elas foram distorcidas, ou seja, tem coisa boa nelas. Vamos um exemplo? Que exemplo podemos tomar como tratamento da lei de Deus de forma adequada? Tem muitos. Olha esse texto aqui. Esse texto aqui da carta aos Romanos, capítulo 7, de 14 a 25. Deixa eu ver, 14 a 25. 14 a 25. Eu vou ler esse texto com muita calma e comentando no que for cabível. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não tem erro nenhum nisso. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Não é enfraquecida, não é causa de pecado e não é algo que a gente deva se libertar dela. E não tem nenhuma maldição. Neste caso não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Vamos lá. No capítulo 3 de Gênesis, nós encontramos a queda e o julgamento. Para o julgamento, Deus aplicou pena para os nossos pais. Quais seria uma delas? A mulher teria, a serpente teria a cabeça esmagada por um descendente da mulher. A mulher, que era detentora exclusiva da descendência humana, passou a parir filhos que pudesse se decidir depois a ser descendência da serpente. Foi um golpe duro demais. O ser humano passou a ter um problema sério. Durante toda a vida dele, a serpente o perseguiria. É justamente o que Paulo diz aqui, a carne. Então ele teria o veneno da serpente inoculado no calcanhar pela vida toda.
Por isso eu digo para você com toda certeza, se alguém não está sentindo, se o pecado não está te fazendo mal, toma cuidado. Toma cuidado, fica esperto, porque o pecado precisa fazer mal ao ser humano, é isso que Paulo está dizendo aqui. O veneno da serpente no calcanhar. Nós também tivemos uma outra pena. Os nossos pais tiveram, perderam o corpo espiritual, depois do poto o poto vai voltar. E nossos pais foram expulsos do paraíso e aqui estamos nós. Isso é pena. Agora, o que faz o cristianismo paulino, aquele distorcido? Ele se comporta como se esse julgamento e essas penas não tivessem sido aplicadas. Eles começam já do zero admitindo que os seres humanos já nasceram no inferno, são pequenos demôniozinhos. Isso não é verdade. Isso é um rigor absurdo. Então vejamos só, no versículo 18. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Mais uma vez a sentença, ao pó retornarás, ou seja, mais uma sentença, quer dizer, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Olha só. Versículo 20. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim, ou seja, a carne que está passível de receber o veneno da serpente. Essa mesma carne que foi condenada a ficar no pó. 21. Assim encontro esta lei que atua em mim, ou seja, a lei de quê? Do veneno da serpente no calcanhar. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Como? Na lei de Deus. Eu tenho um prazer na lei de Deus que não é enfraquecida, não contém maldição, ela não é a força do pecado, ela não é escravidão. Por favor. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo. Essa tradução está muito boa. Guerreando contra a lei da minha mente. Veneno da serpente no calcanhar. O que eu quero, não faço. Tornando um prisioneiro da lei do pecado. Não é da lei de Deus, não. Que atua em meus membros. Veneno da serpente, mais uma vez. Agora ele diz de uma maneira linda. Miserável homem que sou. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Ou seja, não é quem me libertará da lei de Deus, não. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu estou vendo Jesus Cristo aqui atípico das cartas de Paulo. As cartas de Paulo tratam Jesus Cristo, os pregadores, teólogos e escritores cristãos adoram esse tratamento de Cristo Jesus. Vou até repetir que eu gostei. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus. A lei escraviza? Só se eu quiser. E eu gostaria muito de ser escravo dela. Mas com a carne da lei do pecado. Vou ler esse final. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei, mas com a carne eu sou escravo do pecado. Gente, aqui sim. Aí você pega um texto desse e diz, olha, a carta aos Romanos não foi adulterada, olha que coisa linda. Foi sim. Ela foi adulterada por isso, ela não foi substituída. Isso aqui é de Paulo. Isso aqui é do apóstolo Paulo. Vai dizer que não é. Fala mal da lei num trecho imenso desse? De forma alguma. Fala bem? Fala. Não estou querendo dizer que Cristo Jesus é sinal de adulteração, não. Mas parece que só tem fora dessas cartas uma referência, não me engano, em Pedro. E quem sabe, sei lá,
A situação é essa, gente. Pedro reclamava de todo tipo de adulteração. Então vamos lá. Exatamente o contrário. Que exemplo podemos tomar como tratamento da lei de Deus de forma inadequada? As cartas do apóstolo Paulo. Olha o que diz em Romanos 4, de 14 e 15. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor. E a promessa é inútil, porque a lei produz ira. E onde não há lei, não há transgressão. Olha só. Sofista não é brincadeira. Todo sofista sabe muito bem que onde não há lei, não há transgressão. Mas isso é no mundo dos homens. Deus nunca nos deixou sem lei. No mundo dos homens, onde não há lei, não há transgressão. Então, cometendo um crime muito comum em relação à inteligência artificial, por exemplo, que é coisa nova. Tem nenhum crime previsto. Se a lei conseguisse enquadrar esse crime num que já existe, ainda vai. Se não, o camarada cometeu o crime, ele vai ficar para lá. Agora, fez a lei agora, a coisa começa a funcionar. O sofista sabe disso, mas Deus nunca nos deixou sem lei. O nosso Pai, quando ele recebeu um corpo e capacidade de sair por aí pecando como nós, como disse Paulo, desafortunado, de dizer desafortunado homem que sou, por tomar decisão errada, aí teve uma lei. Não? Teve uma lei. E a desobediência a essa lei se chama anomia. E só tem dois grandes anomistas na Bíblia, a serpente e o apóstolo Paulo. Não. O abominável da desolação que destruiu as cartas, que distorceu as cartas do apóstolo Paulo. Anomia é falar mal, é incitar a desobediência da lei e desobedecer a lei. Vamos agora, um outro trecho da carta de Paulo, no versículo 6,14. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que foi dito no versículo anterior? Eu tenho prazer de ser escravo da lei. O que está dizendo o contrário? Te liberta. Você não está debaixo dela. A encarnação teve como objetivo te libertar da maldição que é na lei. O quê? Jesus veio confirmar a lei. A graça e a verdade. Trazer a graça e a verdade e confirmar a lei. Então vamos em frente. Não requer grandes comentários, porque isso aqui está óbvio demais. 7,4. Esse mesmo capítulo que a gente pegou de 14 a 25. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. Ou seja, isso tem lógica? Nem lógica tem. Isso é uma técnica? É. Quem entende um troço desse? Ninguém. Aí os pregadores, teólogos e cristãos ficam chutando. Fazer o quê? Agora, ainda 7,6, se aproximando de 7,14. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Não é circuncisão, não, porque circuncisão, eu vi outro dia um grande pregador, muito crível, dizendo que os rabinos faziam isso até com a unha, deixavam a unha crescer e faziam. Agora, obedecer à lei, como disse Paulo ali em Romanos 7, 14 a 25, o bem que eu quero não faço. Aí sim. Vamos agora, 7, 8 e 9, está chegando perto. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, a força do pecado e a lei, produziu em mim todo tipo de desejo e cobiça. Que história é essa? Pois sem a lei o pecado está morto. O que é isso? Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Olha só.
Isso aqui realmente cercou a maravilha que há em 7:14-25. Olha, produzi-me em todo tipo de cobiça, pois sem a lei, antes eu vivia sem a lei. Olha, isso aqui é uma coisa muito cruel. Muito cruel. Muito cruel. Deus se faz representar pela sua lei. Por isso Jesus, quando veio, confirmou a lei. O Evangelho de Jesus Cristo, juntamente com 70 primeiros capítulos da Bíblia, se torna, sem sombra de dúvida, a religião mais universal do mundo. É para todos os seres humanos. Agora, passando já por cima daquele texto, temos Romanos 8,3. Porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne. Será que a carne é capaz de enfraquecer a lei? Hein? A carne vai enfraquecer ou endurecer a lei? Como é que acontece na lei dos homens? Quanto mais um crime é abundante, mais a lei se torna dura. Mas aqui não está falando de lei dos homens. Porque aquilo que a lei foi incapaz, o objetivo era bater na lei com toda a força, de fazer por estar enfraquecida pela carne. Isso aqui não cabe nem comentário. Porque o meu objetivo no meu trabalho, a vida inteira, é falar da lei de Deus, a restauração da lei de Deus, inclusive nos termos de Romanos 7:14-25. Claro que eu tenho mandado para mim mesmo retirar todas as cartas de Paulo da minha Bíblia. Não sei o que você vai fazer com a sua. Agora em Coríntios. O agrilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. 1 Coríntios 15:56. Olha só, a força do pecado é a lei. Gente, pelo amor de Deus. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Ou seja, eu viro as costas para a lei e vou viver para Deus sem lei. Oh, coisa maravilhosa. O Estado brasileiro é isso, aquilo outro. Eu não estou me importando com a Constituição. Mas por que tu não está fazendo isso? Porque eu adoro o Brasil. Não é verdade, gente. Amor pelo Brasil é respeito às leis, gente. Pois por meio da lei eu morri para a lei. Olha só. Agora tem um outro aqui um pouquinho maior, Gálatas 4:9. Gálatas era um bilhetinho, mas foi envenenado pelo abominável. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por ele conhecido, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Aqui as pessoas chegam e dizem, não, isso aqui é circuncisão. Não, circuncisão era muito bem feita. Até a unha do dedo mínimo do rabino fazia circuncisão. Quer dizer, o que não é fácil é a lei da carne. Aquilo ali, aquele combate, é preciso da graça de Deus para a gente chegar lá. Toda e qualquer violação à lei de Deus é preciso arrependimento para que haja. Preciso arrependimento para que haja remissão de pecado. Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Obviamente, o contexto aqui é a lei. Bom, prova material. Agora eu quero registrar de uma maneira assim bem simples um diálogo entre Sócrates, Teodoro e o estrangeiro. São três filósofos que estão travando um diálogo em um livro de Platão chamado O Sofista. Ele começa na posição do quinto, a editora quinto, posição do quinto 28 e vai até 300 alguma coisa. Mas assim, eu peguei apenas algumas amostras desse discurso para mostrar para você o que era o sofista. O sofista ele era terrível. Era uma escola filosófica que surgiu muito antes do século V a.C. Eles não tinham o menor compromisso com a realidade, com a verdade, com nada.
O que eles queriam era produzir uma ilusão na mente daqueles a que eles ensinavam. Até parece o cristianismo paulino, não parece não? Vamos lá. Sócrates apresenta, ele já começa, ele abre o discurso dizendo que os sofistas poderiam ser confundidos com político ou filósofo. Eram pessoas de relevância pública, eram figuras públicas. Teodoro diz, isso não é para seguir não, isso aqui são apenas qualificações, não é um texto seguido, senão você fica doido, você vai entender nada. Aqui uma outra situação, é Teodoro que fala. Mas ao certo, de que se trata? Que te deixa tão alvoroçado, ou seja, Sócrates estava em polvorosa, para interrogá-lo desse modo? O sofista deixava as pessoas alvoroçadas. Pedro, Tiago, Judas e João ficaram bastante empolvorosa por conta da adulteração das cartas de Paulo. Olha o que diz o Teodoro. O Teodoro se referia a Sócrates, dizendo, tu vai interrogá-lo? Quer dizer, seria o método de perguntas que a gente adota aqui. E a melhor coisa que você tem quando você vê um texto de qualquer natureza, seja falado, seja escrito, se você quiser entrar nele com mais profundidade, você usa o método Socrático, perguntas e respostas. Olha o que diz aqui. Aí Sócrates, não é para responder, é respondendo isso. Sócrates diz assim, sendo assim, estrangeiro, não te escuses de satisfazer o nosso primeiro pedido. Dize-nos apenas se, por uma questão de hábito, prefere desenvolver um discurso corrido, que é no caso a pregação expositiva, o tema que te propõe a apresentar, ou seguir o método de perguntas. Olha só, para pegar um sofista, esse método é bom. Vamos lá. Estrangeiro, lá na posição 45 do Kindle. Fora, foi interrompido. É só um qualificativo dos caras. Já que reconhecemos ser difícil o trabalho e trabalhosa a raça do sofista, é nos exercitarmos primeiro em alguns temas mais simples. Ou seja, já que é tão difícil você identificar o sofista, vamos verificar, foi o que eles fizeram, todo tipo de conhecimento que a gente tem por aí. A gente vai fazer, digamos o seguinte, uma varredura nos conhecimentos que estão por aí, para saber onde os sofistas estão se contradizendo. Lá na frente o estrangeiro diz na posição do Kindle 163. Isso mesmo. Conforme já vimos, é do gênero lucrativo, quer dizer, está dizendo como é que é o sofista. É do gênero lucrativo, da arte erística, não sei nem o que é erística, da arte das disputas, das controvérsias, da arte do combate, da arte da luta e do ganho. Segundo, nesse momento, provou nossa argumentação que o sofista provém. Ou seja, o sofista está envolvido com isso aí. Achei legal. Ganho. E depois vocês procuram essa palavra erístico. Eu não sei nem o que é isso. Segundo, é isso mesmo. Eles são do gênero lucrativo, são dados ao ganho. Olha o que está dizendo aqui. Lucrativo, ganho, da arte da disputa, ele é muito chegado a uma disputa, da controvérsia. Vamos ver aqui. Controvérsia. É assim que as coisas funcionam. É assim que as coisas funcionam. Os sofistas, realmente, o objetivo era qualificá-los. O objetivo era qualificá-los. O objetivo era qualificar esse pessoal. Erística está escrito aqui.
arte ou técnica de disputa argumentativo no debate filosófico desenvolvida, sobretudo pelos sofistas. Está sendo dito no dicionário. Baseado na habilidade verbal e acuidade de raciocínio. Ou seja, os sofistas não era pouca coisa não, né? Vamos lá. Então acabamos de dizer o que é esse asterisco. Vamos em frente. Aí o estrangeiro, lá na posição 371, lá na frente, diz: como não há de ser estranho? De qualquer forma, já percebeste que, com essas mudanças rápidas, nosso sofista de 100 cabeças, olha, o sofista tem 100 cabeças. Que coisa! Olha a metáfora que foi usada. Nos obrigou a admitir que, de alguma forma, o não ser existe. Ou seja, realmente os caras eram bons. O estrangeiro responde lá na posição 585, bem lá na frente. É que o sofista se esconde nas trevas. Olha só, não diga que eu estou pensando do sofista mais do que Sócrates pensava, não. Do não ser. Ele se esconde na treva do não ser. Ou seja, ele se escondiu muito fácil, meu Deus do céu. Com cuja conveniência já se familiarizou. A escuridão do meio é que torna difícil reconhecê-lo. Ou seja, gente, que coisa, parece que foi feito para nossa análise. Acabou. Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada? É aqui que a gente está. É que o sofista se esconde nas trevas do não ser, com cuja conveniência, com cuja convivência se familiarizou com as trevas. A escuridão do meio é que o torna difícil de reconhecê-lo. Ou seja, o Império Romano não era brincadeira, conforme disse conforme profetizou Daniel. E a gente já falou nos vídeos anteriores. Bom, gente, eu qualifiquei o sofista aqui de maneira bastante proposital para dizer para você que eu não estou brincando. Eu não estou brincando. Esse livro, eu já disse para você que é o Sofista, de Platão, da editora Kindle, edição Kindle, e me parece que eu baixei esse livro há muitos anos de graça. Parece que estava lá numa oferta gratuita e eu baixei. Então veja bem, vamos agora à nossa promessa da experiência. O que é a experiência? Se colocar diante de Deus como fez nosso pai Jacó. Vai falar somente a verdade a todas as pessoas, porque Jesus afirma, se vos falar se ensinam não, e o que passar disso vem do maligno. Na oração, na compaixão. Mas nesse momento eu quero cumprir com você. Eu quero cumprir com... E vou de novo pedir, se inscreva, deixe like, faça download no meu livro. Inclusive na descrição do vídeo tem o... Até mesmo na arte do canal tem o endereço www.vidareta.com. Lá você baixa todos os meus livros de graça. Vamos ver. Como eu já disse, sou curado de câncer, insuficiência cardíaca, cegueira, osteoporose, tudo por anjo do Senhor. E tenho orado pelas pessoas, e meu compromisso com cada um dos meus vídeos é que eu ore pelas pessoas. E pessoas que estão lutando pela vida, se existe uma coisa que a gente precisa entender como é quando você está desenganado pelo médico, que é lutar pela vida. Passei por isso, mas Jesus nesse momento me deu uma alegria que ninguém pode tirar, senti uma alegria que eu nunca senti antes nem depois. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é uma porção do Espírito Santo e foi atribuída a um ser humano com poder suficiente para nos trazer a graça, a verdade e confirmar a lei. Por isso Jesus é Deus. Não é um absurdo que eu recomendo que você o receba como Deus. Indistinguível, onipotente, onisciente, onipresente, como o Pai que é o Senhor Criador de todo o universo. Vamos ver.
Então, o teu problema existencial, o teu problema físico, o teu problema problema espiritual, a tua confusão, a tua angústia, tudo isso Jesus diz: vinde a mim os que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, olha, aprender, que sou manso e humilde de coração, e alcançarei sossego para vossas almas, porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Jesus te chama. Jesus não é um homem como outro qualquer, como eu pensava. Eu pensava que Jesus era um homem não muito inteligente, não tinha um currículo lá muito bom, mas ele é Deus. Então, vejamos, vamos orar pela tua causa. Deus Santo, estamos aqui, não sou melhor do que ninguém, não tenho nenhum poder. O meu conhecimento dentro de uma igreja tradicional é que nem óleo tem poder, nem ser humano tem poder. Dentro da igreja que eu realmente congrego, não há ninguém com poder. Só o Senhor tem esse poder, só Jesus tem esse poder. Deus maravilhoso, nos termos de Marcos 6,12. Para alcançar o favor de Deus, precisamos confessar o nosso pecado. É um caminho extremamente seguro. Deus quer que nos aproximemos dele na base do arrependimento para a remissão dos pecados. Deus maravilhoso, apresenta todas as pessoas que nesse momento estão dentro de um hospital, estão dentro de casa. E ainda quero dizer, Senhor, que tu venha trazer o consolo para aqueles que conseguem vislumbrar a partida como certa, mas vislumbrar como algo que vai ser maravilhoso. Que a nossa partida não seja uma catástrofe, que a nossa partida seja certa, que estejamos esperando. A nossa preocupação com o último dia não seja anuviada, não seja escondida, não seja escondida pelo desejo de viver. Deus Santo, olha para cada um. Fala ao coração de cada uma das pessoas, aquelas pessoas que estão realmente saudáveis. Olhando para todos os lados e vendo cores, mas não vendo graça. Deus maravilhoso. Olha, Senhor, para as pessoas, aquelas que estão deprimidas, aquelas que saíram da depressão e estão morrendo de medo de voltar para ela. Deus maravilhoso. Assiste cada um. Assiste cada um. Ensina cada um de acordo com o teu propósito. Mas como Jesus disse que é para a tua glória, aqueles que realmente tiveram alguma enfermidade para a tua glória, ou que seja para a tua glória, vem, Senhor. Vem curar as pessoas dos seus males espirituais, dos seus males existenciais, dos seus males físicos. Faz tudo de acordo com a tua vontade. Eu não tenho nenhum poder, mas eu tenho a alegria de dizer que em muitas vezes o Senhor tem me ouvido. Deus Santo, converte os nossos corações para que possamos receber Jesus Cristo como Deus indistinguível em relação ao Pai ou Espírito Santo, a essência de Deus, onipresente, onisciente, onipotente. Te peço em nome de Jesus.